Uma dica boa, galera, você pode assistir os vídeos do Taberna tanto no Facebook quanto no YouTube agora. Pode fazer sua escolha, fique à vontade. E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Taberna Literária. Então, eu vou começar sem demora o que eu recebi nesses últimos meses, desde a última vez que a gente fez o Book Haul. Recebi então da Companhia das Letras esse super lançamento aqui, o Cidade em Chamas, com essa capa toda brilhante aqui, do autor Garth Risk Hallberg. É uma trama bem interessante, um livro gigantesco que se passa na década de 70 e está sendo muito aclamado. O que eu gostei muito dessa história, eu ainda não li, mas o que eu gostei muito dessa edição foi que ela não é simplesmente uma edição comum, ela tem reproduções aqui, ó, de diários escritos à mão, ela tem imagens aqui, ó, que parecem compor aqui a trama, e aí tem, por exemplo, esse texto aqui datilografado, com manchas. É muito legal a edição que foi feita, aí tem umas colagens baseada nessa história que se passa na década de 60, 70, em Nova York. Olha só que legal isso. Olha só, tem muita coisa além da história. Dá para ver aqui pela lombada, ó, não sei se vai dar para vocês verem aí as manchas, que durante toda a narrativa do texto, você tem inserções de outras formas de apresentar o texto. Isso aqui deve ser muito legal. É muito grande, tem mais de 1000 páginas. Recebi também essa coisa maravilhosa aqui, ó, que é o Miyakoto, Poemas Escolhidos, onde o próprio autor faz uma seleção dos poemas que ele quis colocar aqui e apresentado pelo escritor José Castelo. São poemas do Miyakoto, com várias temáticas diferentes, idades, cidades e divindades, como ele coloca aqui. Tem o Tradutor de Chuvas, que é um título muito bonito para esse grupo de poemas aqui. Esse aqui eu já estou lendo, já estou na metade do livro, praticamente na metade, mas é um livro que não dá para você ler na sequência, como se fosse uma prosa comum, um romance, né? Você tem que degustar os poemas de forma vagarosa e deliciosa. Recebi também, de parceria com a editora Darkside, eu tenho uma parceria pontual com a editora Darkside, eu não recebo todos os títulos deles, mas algumas coisas eu recebo, e estou muito contente por ter recebido essa coisa maravilhosa aqui, ó, que é o Evangelho de Sangue, do Clive Barker, né? E esse livro aqui, ó, bom, a apresentação da Darkside dispensa comentários, né? A gente não precisa nem apresentar. Vem até com um marcador de páginas ao estilo do livro. E esse aqui é uma história de terror baseada naquela franquia lá do Hellraiser, né? O Renascido do Inferno, que tem esse personagem aqui que é chamado de Pinhead, né? A cabeça cheia de pregos. Mas esse aqui, com certeza, eu vou trazer as minhas impressões aqui, porque deve ser muito legal. Bom, ainda falando de livros, eu vou mostrar algumas coisas que eu comprei e um livro que eu troquei no Scooby. E vou fazer uma ressalva quanto a isso, tá bom? Bom, um dos livros que eu comprei está aqui, A Dificuldade de Ser, do Jean Cocteau, que é um artista multiperformático, escritor, ensaísta, ele é pintor também. Apesar de ser relativamente pouco conhecido no Brasil, o Jean Cocteau é uma das referências do início do século XX, né? Esse livro chegou faz pouquíssimo tempo, mas eu vou passar ele na frente com certeza, porque eu quero conhecer um pouco dessa existência multifacetada que foi esse artista aqui, o Jean Cocteau, e ler um pouco sobre as amarguras de ser um artista tão produtivo, porém tão perturbado, tão assombrado por sua própria condição de ser. No mês de julho, então, ocorreu a Feira do Livro aqui na cidade e eu adquiri 3 coisas lá. Primeiro, O Segredo das Coisas Perdidas, que é um romance que eu ainda não conheço, mas que foi indicado pela Juliana Pog, do canal Caraminholas, né? Acho que é Caraminholas, se não me engano.
Tá o link na descrição aí do canal dela. E parece ser interessante, porque tem a ver com a descoberta de um manuscrito perdido, esquecido, e que envolve o mundo da literatura, o amor pelos livros. Eu vi um comentário que ela fez sobre esse livro aqui e, por coincidência, foi próximo à feira, quando eu estive na feira, e encontrei lá numa banca super barata, estava R$ 10. A edição não está 100%, na sua condição 100%, mas está em ótimas condições de leitura, então está tranquilo. Eu esqueci de comentar, esse livro é da Sheridan Hay, tá? E da editora Nova Fronteira. Peguei também esse aqui em perfeito estado, paguei R$ 10 nesse livro, acho que nunca foi lido, não sei se é usado ou não, pode ser ponta de estoque de livraria que fechou, alguma coisa assim. O Damien, do Hermann Hesse, um livro já famoso, o autor mais famoso ainda, prêmio Nobel. E também já tem tempo que eu quero ler esse livro, porque eu já conversava muito com um tio meu a respeito disso, desse autor, dessa obra principalmente. Para prestigiar os autores da região de Ribeirão Preto, eu comprei aqui o Porta de Hangar, tá? Crônicas da Aviação, do escritor Celso Fonseca Júnior, que publicou histórias e crônicas interessantes e de uma maneira bastante lírica a forma como ele aborda cada historinha. São textos curtos, né? São crônicas bem curtinhas, e ele tem um caderninho de fotos aqui no centro. Tá? Eu já li algumas dessas crônicas, não li esse livro de forma direta, linear, mas ele é bem interessante. A escrita do Celso Fonseca é bem rebuscada e tal. É publicado pela editora Asa Aventura, ou editora Asa, e se eu não me engano faz parte de uma coleção aqui chamada Velhas Águias, alguma coisa assim. É uma editora provavelmente pequena, que é especializada nessa área. Um outro livro que eu comprei na Feira do Livro foi o Travessia de Verão, do Truman Capote, que eu já li, já tem resenha no canal a respeito desse livro, que foi um livro que eu coloquei na lista de opções do Você Escolhe, você faz o pedido aqui no Taberna. Ele foi o mais votado, então já fiz a leitura dele, já fiz a resenha aqui. Eu só não vou mostrar para vocês, vou deixar só a capa aqui na tela para vocês verem, porque eu troquei esse livro no Scooby e ele já foi direto para a nova casa onde ele vai morar. O último livro então que eu comprei na feira foi esse aqui, foi um achado também no meio de uma banca, da mesma banca que eu encontrei aquele do Hermann Hesse, que é o Morality, que é a edição em inglês, na verdade aqui em inglês britânico, do equivalente no Brasil lançado como Últimas Palavras. Foi o último livro que o Christopher Hitchens lançou antes de morrer. Para quem não conhece, Christopher Hitchens era um jornalista extremamente polêmico, mas ele era um debatedor, um ensaísta muito bom. Ele falava muito e combatia muito a religião, ou as formas de religião. E aqui é um relato sobre os últimos anos de vida dele. Eu li na versão digital no Kobo, Últimas Palavras, e ele conta nesse livro a sua experiência com a doença. Ele teve um câncer, ele era um tabagista extremo, né? Fumava muito, bebia também bastante, de forma pública, assumia isso. E ele vai contar nessa história os últimos momentos em relação à doença, a sua luta contra a doença, o que as pessoas religiosas falavam a respeito disso, porque acreditavam que ele estava sofrendo por conta de tudo aquilo que ele tinha feito como combate à religião. E ele fala um pouquinho sobre a relação entre os amigos mais próximos e família nos últimos momentos de vida dele. O último livro que eu vou mostrar aqui é esse aqui, ó, do Luc Ferry, o Aprender a Viver, com esse título de livro de autoajuda, mas na verdade aqui é o Aprender a Viver, Filosofia para os Novos Tempos. Para quem não conhece, Luc Ferry é um filósofo francês que já foi ministro, se eu não me engano, da educação na França, inclusive. E quem indicou esse livro aqui foi o nosso historiador famoso aqui, o Leandro Carnal. Em uma de suas palestras ele cita uma frase do Luc Ferry, num contexto lá determinado, e depois ele faz, ao final da palestra, que eu não me lembro exatamente qual é, mas eu assisti ela pelo YouTube, e ao final da palestra ele faz uma relação de indicações de livro, e ele indicou esse livro aqui. Como eu gosto muito das palestras do Leandro Carnal, eu procurei trocar isso aqui no Scooby, e aí vai a minha ressalva que eu falei. O livro estava escrito que estava em ótimas condições, ou em ótimo estado. Então vai um alerta para quem tem o Scooby aqui, e quem troca livros no Scooby, cuidado quando vocês escrevem as condições, quando vocês vão relatar as condições do livro, porque ele não está em ótimo estado. Só para dar um exemplo, ele veio todo com muitas páginas amassadas aqui em cima, tá vendo?
aquelas dobras que parecem que são dobras da própria edição, né, que ficaram dobradas na livraria e tal. Ele está com a lombada quebrada, tá? Essa lombada está quebrada porque muita gente faz esse movimento para ler, o que eu acho um crime com o livro. Eu acho que cada um pode fazer o que quiser com os seus próprios livros, cada um pode rabiscar, anotar, mas o livro em si, físico, ele tem uma limitação de resistência. Então, se você tratar de forma muito rude, ele vai estragar. E não é porque você não vai ler novamente que você deve tratar ele de qualquer maneira. Na minha opinião, aquele livro que você não vai mais ler, faça como essa pessoa fez aqui. Eu não reclamei com ela, recebi o livro, não vou pedir para que retorne e tal, mas eu deixo aqui o meu alerta, eu deixo aqui o meu alerta sobre quais são as condições que você coloca no Scoob ou quando vai anunciar ele em qualquer lugar para vender ou para trocar, tá? Fiquei surpreso negativamente com o estado que veio o livro. Eu tive a impressão de que ele inclusive caiu de alguma maneira assim, mas nas condições gerais está fácil de ler, não, pelo menos não está manchado ou com rasuras e tal. O último livro é um livro que eu dei para minha esposa, que é o livro que eu escolhi para pagar aquela brincadeira do Roleta Russa Literária, que é o que eu já inclusive já comecei a ler. Amigo Secreto, da Sylvia Day. Né? Esse livro, ele na verdade é uma pequena novela, um pequeno conto, eu diria, de uma história que se passa na época de final do ano. Eu comprei para minha esposa porque ela já leu vários livros dessa autora aqui. Ela gosta de ler alguns livros desse tipo. Não me interessa muito, mas como eu caí com essa categoria de livros de pornô de dona de casa, como a gente brincou lá na brincadeira do Roleta Russa, é esse que eu vou ler e vou resenhar para vocês as minhas impressões sobre esse livrinho aqui. Partindo então agora para as HQs. Eu recebi de parceria da editora Companhia das Letras essa super HQ aqui, ó, Memória de Elefante. E já li, inclusive, do Caeto. É muito legal essa história aqui, um roteiro bem bacana. E essa Memória de Elefante vai contar a história da vida desse quadrinista aqui, que é o Caeto. Tá aqui ele aqui, ó. Eu tenho que tomar cuidado com esse quadrinho porque ele é bem adulto, né? E ele é esse cara aqui de cabelo espetadinho aí. E vai contar a história de como foi o processo de ele se tornar um quadrinista, a ser publicado pela Companhia das Letras, os perrengues que ele passou, os problemas que ele teve com a família. Ele tinha um pai que já faleceu, que sofria com o problema do vírus HIV e tinha deixado a mãe dele para morar com o seu namorado. Ele era homossexual ou bissexual, não sei exatamente. Além desse drama familiar, a dificuldade de ser publicado, a falta de dinheiro, o problema que ele teve com bebida, que ele bebia muito. Então conta toda essa epopeia dele até chegar a ser publicado por uma grande editora e como foi para ele defender a sua ideia de fazer a arte com quadrinhos a vida inteira. Chegou também recentemente o Três Sombras, do Círio Pedrosa. Acabou de chegar. Faz poucos dias, minha esposa já leu e eu também quero ler muito. Esse aqui é um formato um pouco menor, mas é bem grande também essa HQ. Muito legal o traço do quadrinista. Né? Vai contar a história de uma família que vive no campo e que de repente vê três sombras se aproximando da fazenda deles, não sei exatamente, que eu ainda não li, e eles ficam intrigados com aquilo, e aí começam a interagir com essa história. Essa maravilha aqui também, que eu já li e já tem resenha no canal aqui, pode acessar, tem um link na descrição aqui para essa HQ aqui do Davi Kalil, Uma Noite em Lenfer. Cara, isso aqui é muito bom, vale muito a pena adquirir essa HQ aqui, que é da editora Mino, e eu nem vou falar nada dela aqui, tem um vídeo especial só sobre essa HQ aqui. Também chegou Iê, outra HQ fantástica, essa eu ainda não li, porque acabou de chegar, mas eu vou ler na sequência, da editora Veneta. E o traço do Guilherme Petreca, que é o autor dessa HQ, é simplesmente fabuloso, sabe? É maravilhoso, isso aqui é muito legal. Bom, peguei na Amazon em promoção, muito baratinho, o Coringa, do Brian Azzarello, que é uma HQ que todo mundo já conhece, consagrada, já está até com preço baixo.
O traço também é bem legal, a história é bem legal. E junto com essa HQ, que as duas, né, tem uma temática da personalidade forte do Batman e do Coringa, é a clássica A Piada Mortal, que inclusive tem animação no cinema, né? E essa que eu já li é bem legal a história, mostra um Batman e um Coringa unidos ali por laços psicológicos bem interessantes. É uma HQ forte, bastante adulta, porque tem uma temática bastante violenta, e o traço também é muito legal. Não preciso falar nada, né? Alan Moore no roteiro disso aqui é sucesso com certeza. E para encerrar, eu não sei se eu já tinha mostrado, mas já faz um tempo que isso aqui chegou para mim e eu leio aos pouquinhos, que é essa coisa maravilhosa, deliciosa aqui, que é o Calvin e Haroldo, né? Numa promoção daquelas assim imperdíveis, né? Irresistíveis do Submarino, que colocou esses livros aqui nesse pequeno box, junto com o outro que estava por R$70, uma coisa que custa mais de R$270, 280, que é a coleção das tirinhas, que são 3 volumes grandes, e as coleções das histórias um pouco maiores, nesses outros 7 volumes aqui, também nesse pequeno box, que isso aqui é divertidíssimo, né? Também acredito que todo mundo já conhece, tá aqui vou tirar uma aqui como exemplo. Né? E é muito inteligente, uma tirinha muito inteligente que remete às nossas experiências quando crianças e tem tiradas muito legais. Olha aqui, ó, também é muito bom isso aqui. E eu vou mostrar uma coisa também interessante para vocês, que é o jornal Rascunho, que não sei se a maioria conhece, mas o jornal Rascunho é um jornal especializado em literatura, feito pela Gazeta, acho que de Curitiba, né? Ele vem do Sul. Isso aqui é muito bom, gente. Ele traz entrevistas, poesias, análise de texto, ensaios, resenha de livro. Cara, isso aqui é muito bom. E eu assinei esse jornal depois de ter visto uma referência dele no canal do Vagabundo Iluminado, Jim Duran, meu amigo, que indicou esse jornal, a edição física mesmo. E eu nunca havia assinado nada impresso. Eu sempre comprei as coisas na banca de jornal, mas eu nunca havia feito uma assinatura mesmo de jornais. E eu fiz a assinatura de 1 ano, ainda não terminou. O Rascunho tem várias edições aqui, eu guardo todas elas depois de ler no plástico para guardar de forma um pouquinho mais cuidadosa, porque é um jornal muito legal, tem muita coisa interessante nele. Bom, então é isso, galera. Espero que tenham gostado desse book haul. Tem bastante coisa que chegou, tem muita coisa para ler, muita coisa legal para ler, muita coisa que eu já estou lendo. Não se esqueçam que agora você pode assistir tanto no YouTube quanto no Facebook. Fiquem à vontade para escolher a mesa da taberna que vocês quiserem, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!